Mas tem que ter um equilíbrio entre convicção e resultado. Por que eu estou falando isso? O Larcamón chegou no Cruzeiro, implementou o esquema de jogo dele, não teve resultado e o Cruzeiro foi prejudicado, perdeu o Campeonato Mineiro, não revelou ninguém, não trouxe ninguém da base para poder jogar com o time profissional e perdeu a pré-temporada pelas convicções do Larcamón. Depois vem Fernando Seabra, um cara inteligente, jovem, boas ideias. No início do trabalho, estava encaminhando tudo bem. As convicções dele começaram a dar errado. O que ele fez? Manteve, bancou as suas convicções. Por isso que eu digo, tem que ter um equilíbrio entre as suas convicções, Fernando Diniz, e o resultado. Porque o resultado é extremamente importante. Ele é o mais importante. O técnico de futebol tem as convicções dele. Eu, pelo menos, respeito isso. Mas isso não pode ultrapassar a razão como vem ultrapassando dos treinadores do Cruzeiro. Isso vem acontecendo no Cruzeiro já há muito tempo, desde 2019. Quando o Cruzeiro perdeu vários e vários pontos com o Mano Menezes, que não abria mão das suas convicções, as suas teimosias. Ninguém duvida da capacidade do Diniz. Só que, Fernando Diniz, você não pode morrer abraçado com as suas convicções. O Alexandre Matos tem uma frase que é o seguinte: e o futebol evolui, viu, Alexandre? O futebol mudou. Ele fala que o futebol é convicção e investimento. É isso mesmo, né? Se eu não me engano, é isso mesmo. Se eu estiver errado, vocês podem me corrigir aqui. O futebol é convicção e investimento. Não, o futebol é trabalho e resultado. E quando eu estou falando de resultado, não é só a vitória. Eu não estou falando de ganhar. Não, eu estou falando do time jogar futebol e jogar bem. Se o time jogar 80% dos jogos bem, pelo menos 60% dos jogos ele vai ganhar. E aí ele vai fazer uma boa campanha. É o mínimo que a gente exige de você, Diniz. É um trabalho sólido, você pode ter as suas convicções, mas você não pode bancá-las por muito tempo. A sua ideia de jogo vai ser implementada, vai ser utilizada, mas quando você perceber, se você perceber que as coisas não estão dando certo, você tem que mudar, porque é isso que o técnico de futebol moderno de hoje em dia faz. Por isso que o torcedor vive pedindo um técnico português, um estrangeiro. E aí os técnicos brasileiros ficam revoltados com o torcedor, com a imprensa, com a mídia. Por quê? O técnico de hoje em dia, o estudado, o cara que tem um pensamento mais aberto, ele não morre abraçado com as convicções dele. Ele muda se precisar. E os técnicos do Cruzeiro não têm feito isso. E você também começou o seu trabalho assim. Você falou na entrevista sobre o resultado, porque eu não ligo para... Não, você tem que se importar muito para o resultado, sabe por quê? Você disse que você se empenhou muito, eu não duvido disso. Que você trabalhou muito, eu não duvido disso. Que você tentou extrair o máximo dos seus jogadores, eu não duvido disso. Mas o resultado não veio. E seria injusto da nossa parte, torcedor, imprensa, cobrar de você, né, uma demissão, ou cobrar de você, falar, pô, o Fernando Diniz não está conseguindo fazer o time. Mas sabe por que a gente faz isso? Por conta de um ponto. 1 pontinho. 2 pontinhos. O Cruzeiro não tá na Libertadores do ano que vem. Então vamos fazer o seguinte. Liga lá para a CBF e fala assim, trabalhei demais. Eu cheguei no Cruzeiro, tem só 2 meses e meio. Tem só 2 meses e meio que eu cheguei no Cruzeiro. Eu trabalhei demais. Manda 2 pontinhos pra cá. Manda 2 pontinhos pra cá. Tá? Pro Cruzeiro jogar a Libertadores do ano que vem. Vê se funciona.
É por esse motivo que o torcedor cobra o resultado. É por isso, só por isso. Nós queremos ver nosso time com padrão de jogo, nós queremos ver nosso time jogando bonito, uma ideia de jogo legal. Como é ótimo, é tudo lindo. Só que você, até o momento, não conseguiu entregar nenhuma coisa nem outra. Nem o resultado, nem o Cruzeiro jogando bonito. Você falou que o Cruzeiro jogou bem diversas partidas e tal. Nem vou entrar nesse assunto porque o Cruzeiro não jogou. O Cruzeiro não jogou bem com você. Na minha opinião, tá? Que aqui eu tô expressando a minha opinião. Quem pensar diferente, pode comentar aí. Respeito a opinião de todo mundo, mas a minha opinião com você, Fernando Diniz, o Cruzeiro não fez um bom jogo. Um só, nenhum. Pra mim, nenhum foi bom. Bom que eu falo de encher os olhos. De olhar e falar, pô, jogamos bem, hein? Pô, que isso. Jogamos bem pra caramba. Não teve um jogo que eu pensei isso. Tá, que o Cruzeiro jogou bem. O Cruzeiro fez alguma coisa ali, começou contra o Grêmio, mas muito pouco para falar que jogou bem. Ah, mas tinha um desfalque ali, tinha um desfalque aqui, tinha um desfalque aqui. Pô, ô Diniz, você viu como que o Lautaro tava jogando. Você insistiu com o Lautaro e deixou o Tevez no banco. Você viu que o Tevez é capaz de entrar e ajudar o time? Você colocava ele faltando 5 minutos. Então você vai ficar no Cruzeiro. Eu não vou deixar de torcer para você, para o Cruzeiro em primeiro lugar. E como você está no Cruzeiro, eu vou torcer para você dar certo. Mas, por favor, não morra abraçado com as suas convicções. Tem que ter um equilíbrio entre o resultado e a convicção que você tem. Beleza? Para tudo dar certo. O importante é o Cruzeiro dar certo. Fernando Diniz fica no Cruzeiro, tá? Depois da reunião aí com o Pedrinho, com a diretoria, né? O Fernando Diniz vai ficar. Vamos torcer para dar certo, para que o Fernando Diniz mude algumas coisas, porque eu acho que ele tem que mudar. E ele fala muito sobre ser humano, porque ele, se eu não me engano, ele é psicólogo também. Tá? Então você, Diniz, você conhece muito bem do assunto, muito mais que eu, né? E você sabe que muitas vezes o ser humano precisa de mudanças para ele poder evoluir, né? Você sabe disso. Pela sua idade, você é muito mais velho que eu, muito mais experiente, sua experiência de vida e sua experiência também como profissional. Tá? Então o que você precisar de mudar, que mude também, tá? Porque você exigiu da imprensa mudança, e a imprensa tá errada mesmo. Porque a imprensa, ela noticia o que ela quiser e não tá nem aí, nunca vai acontecer nada. E aí eu me incluo nesse pacote. Porque quando saiu a informação do Fernando Diniz não ia ser mais treinador do Cruzeiro, a gente comentou sobre isso. Eu comentei, nós comentamos sobre isso, né? Confiamos na informação, mas eu jamais achei que é uma coisa que nem chegou ao pé do Fernando Diniz. Aí vai a responsabilidade de quem trouxe a informação, né? Também. Mas também eu assumo a minha responsabilidade. Não farei mais isso. Enquanto o Cruzeiro não anunciar, enquanto o Cruzeiro não oficializar, eu já tinha feito isso com o jogador, depois do episódio com o Dudu, né? Enquanto o Cruzeiro não oficializar que um cara vai sair do clube, né? Porque chegadas é outra coisa, mas saídas, né? Demissão é uma coisa muito séria, não é brincadeira não. Demissão de alguém é algo sério, na minha opinião. Então, o treinador do Cruzeiro demitido é só depois que o Cruzeiro oficializar, tá? As coisas que eu faço de errado, eu assumo a minha responsabilidade. Mas está na hora dos treinadores do Cruzeiro começar a assumir as responsabilidades deles. Que já faz muito tempo que isso não acontece. E o torcedor está cansado disso. Eu estou cansado já. É uma insistência com o Ramiro, é o Vital, é não sei quem, não interessa. Eu não quero que tenha insistência com quem não está rendendo. Quem não está rendendo, eu não estou falando para sumir do clube. Ele tem que ir para o banco e entrar o outro jogador que está melhor. Só isso. Parece ser a coisa mais simples do mundo. Mas nenhum técnico que vem para o Cruzeiro entende isso. É isso.